Queridos amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Vemos, bom noite. estarmos juntos depois de um dia corrido, um dia aí atarefado. Que bom a gente tirar esse tempo para ter comunhão com Deus, dedicar a Deus, enfim, abrir a palavra dele e permitir que ele fale aos nossos corações. Isso é sempre muito bom. É, estratégias de batalha. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. E é algo assim muito bacana, né, no início aí da vida de Josué. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria de convidar o amigo Marcos que nos eleve a Deus em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa noite no qual podemos passar juntos, abrindo e falando um pouquinho da Tua palavra. Nesse Amém. momento especial, queremos te pedir que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre todos que estão aqui, que Ele possa se fazer presente, que Ele possa ser nosso guia, nosso professor, e que Ele possa nos ajudar a entender as maravilhas e as grandes verdades que tem na Tua palavra. Abençoe cada um que está aqui nessa noite, Por favor, também Senhor. cada um que posteriormente irá assistir essa live e que, através do teu servo Lutervan, que estará trazendo esse estudo, que todos possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Meus queridos, a nossa meditação de hoje ela vai ficar em 8 versos do livro de Josué, do capítulo 1. Os primeiros 8 versos. Não é? Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias aí no livro de Josué e nós vamos ler juntos esses 8 versos. Josué, capítulo 1. Roberto, ali logo é o sexto livro da Bíblia, ali no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 1, ou melhor, 9 versos. Eu vou pedir que alguém Eu, bondosamente leia 3 versos, outro leia três e outro leia três. Assim, todos nós temos a oportunidade de participarmos também. Quem do começa? 1 ao Do 1 ao 3, do 4 ao 6 e do 7 ao 9. Eu Quem posso começa? começar. Ok, Letícia. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém se poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então
você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, 9 versos. Se nós prestamos atenção nesses 9 versos, quanta certeza, quantas promessas nós encontramos nesses versos, ok? Imagina você a tensão, a ansiedade, né, que Josué devia estar sentindo aqui nesse início. Veja, o texto ele começa, como a Letícia leu, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Uau! Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, ou seja, levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Olha a ordem que Deus dá. Se você voltar aqui no livro de Deuteronômio, você vai ver que essa incumbência de levar o povo para a Terra Prometida não é algo que está aqui nesses versos. Deus já havia falado isso com Josué antes, não é? Deus já havia falado com ele antes. Ele já sabia que ele seria o que levaria o povo para a Terra Prometida. Mas mesmo assim, havia uma certa ansiedade, não é? Então vamos lá. Olha só. Ao começar Josué sua tarefa como líder de Israel, Deus lhe revelou os segredos do sucesso na conquista da Terra Prometida e após, não é? Assim também nós também estamos no limiar da volta de Jesus. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui esperam a volta de Jesus para daqui a 50 anos? Eu acredito que pelo andar da carruagem em que esse mundo está, eu venho dizendo aqui, eu acredito que nós vamos ver Jesus em nossa geração. Ver Jesus voltar em nossa geração. Então veja, assim como Israel estava no limiar da Terra Prometida, era atravessar o Jordão, atravessar o rio, e o outro lado já era a Terra Prometida, antes também era parte daquilo que Deus havia prometido. Né? Então, o sucesso em receber a coroa prometida por Deus, nós, no caso, exige que cumpramos determinadas exigências. Sabe, hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo assim: não, mas Deus é amor. Deus ele não quer a destruição de ninguém. E é verdade, Deus é amor e Deus não quer a destruição de ninguém. Mas entenda, Deus é amor. Ele não quer a destruição de ninguém, mas ele é um Deus respeitoso. Ele, vamos dizer assim, Deus ele respeita a decisão de cada pessoa. Se a pessoa não quiser transpor, né, para o outro lado, para a eternidade, ele vai respeitar. Embora o desejo do Senhor é que todos se salvem. A palavra de Deus ela diz assim: Deus ele não retarda a sua promessa, embora alguns a achem tardia. Qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao arrependimento. Mas entenda, Letícia, entenda, Roberto, toma um elástico aí de 20 centímetros em sua mão e você quer transformá-lo em 30. O que você tem que fazer? Esticar. Esticar. Em 40. Esticar. Vai chegar um momento em que ele não vai mais. É o limite. E E nós, arrebenta, né? ele vai arrebentar, é isso. Veja, a gente chama isso de protelar o tempo. Deus está protelando o tempo. Mas por quanto tempo Deus vai protelar o tempo? Por quanto tempo Deus vai esticar esse tempo para dar oportunidade para que outros, né, se salvem
que tomem a decisão de estar com Cristo. Esse tempo já foi esticado demais. É interessante que, quando você estuda a respeito do santuário, a gente estudou lá o santuário terrestre, a gente estudou o santuário celeste, e quando você toma as proporções do santuário terrestre, dias que o sumo sacerdote entrava, que era dia, que ele entrava no lugar santíssimo, para dias que havia ministração no lugar santo, e você joga isso em anos para o santuário do céu, você vai chegar a uma conclusão. Jesus poderia ter voltado à Terra em torno de 1849, 1850. Então, veja só, quantos anos? 176 anos até hoje? Sim. É isso? Sim. Não é? 176 anos. Veja, eu li um livro há pouco tempo que diz o seguinte: a volta de Jesus está com anos de atraso. Bem, por que está com anos de atraso? Está com anos de atraso, queridos, por minha causa, por tua causa. Sabe por quê? Se Jesus de repente tivesse voltado há um ano atrás, será que eu estaria salvo? Se Jesus tivesse voltado ontem, será que você estaria salvo? Então Deus, ele estica o tempo. Ao mesmo tempo que Deus espera por mim, Deus espera por você, Deus está fazendo um convite aos filhos dele que estão no mundo, estão no pecado, é, ou que estão vivendo uma luz que conhece, mas que no tempo certo ele vai chamar, ele vai trazer de onde estão para o seu redil. Não é? Então Deus tem dado um tempo. Dentro desse tempo que Deus tem nos dado, não é para a gente viver esse tempo, como eu disse há pouco, Deus é amor, Deus é misericordioso, ele vai salvar todos. Não, não é assim. Ele é tudo isso, mas ele colocou exigências que precisam ser cumpridas para que eu seja salvo. Se você vai para Apocalipse, você vai encontrar, logo na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, você vai encontrar assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, olha a exigência. Seja zeloso e arrependa-se. Não é? Para cada igreja existe, com exceção de duas, existe uma observação que é feita para os membros. E é interessante, Heloísa, que todas essas observações cabem para nós. E quando você vai na última igreja, que é o capítulo 3, verso 18, lá está dizendo assim, olha, aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro, Ouro. ouro refinado no fogo, vestiduras brancas, colírio. Então, tudo isso, se é para comprar, é porque está faltando dentro. Então, está faltando em mim. Então, o ouro é a verdade, é a fé, é o amor. As vestiduras é a justiça de Cristo. O colírio é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. Então, para cada igreja, existe um convite, uma exigência que precisa ser cumprida, eu preciso cumprir para que eu receba aquilo que é a promessa de Deus, que é a coroa da vida. Não é? Interessante é que para as duas igrejas que não têm esse conselho, vamos dizer, essa chamada, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, para a igreja de Esmirna, Deus fala assim para a igreja, ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a A coroa coroa. da... Deus está falando isso para nós também, está falando para mim, está falando para você, ser fiel até a morte. Veja, esse ser fiel até a morte para receber a coroa da vida começou lá no Éden, quando o homem pecou, vem
passando gerações, gerações, o convite vem sendo feito, esse convite é feito a nós hoje, ser fiel até a morte. Não é ser fiel em um momento. Não importa o que vai acontecer, seja fiel. Mesmo que você morra, continue sendo fiel. A coroa da vida, ela só me outorgada quando eu sou fiel, inteiramente fiel até a morte. Se for o caso, até a morte. Né? Então, o livro de Josué, ele traz isso para a gente, essa questão da fidelidade. E a gente vai poder ver, estudando esse livro, que Josué ele fez uma escolha. E quando ele chega no final da vida dele, quando ele agora vai passar o bastão para alguém, ele diz: Olha, eu fiz uma escolha. E vocês também têm que fazer a sua escolha. Então, hoje, o estudo de hoje, tenha isso em mente. Eu e você, nós temos que fazer uma escolha. Letícia, eu tenho observado a tua vida. Você tem feito escolhas. E Deus tem abençoado as tuas escolhas. Né? Verdade. Observa isso. A Maria Linardi, ela fez escolha. E Deus, ela pode dar o testemunho dela. Vocês já devem ter ouvido lá na igreja, né? Deus trabalhando na vida dela, no lar dela, enfim, Deus fazendo proezas na vida dela. Esse é o Deus que a gente conhece. Ele não muda, muito pelo contrário. Ele está sempre bem juntinho do seu povo. Veja bem, o primeiro capítulo aqui de Josué, ele define o conteúdo de todo o livro. Veja, Deus dá a Josué, ele dá a nós, as estratégias para o sucesso em nossa batalha espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual? Sim ou não? Claro. Claro que estamos. Sem sombras de dúvida. Veja, se pudesse ser removido o véu que separa o mundo visível do mundo invisível, nós veríamos exércitos de anjos maus e anjos bons lutando, batalhando para conquistar quem? Você, eu, ok? Bom, mas nessa batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos, a gente pode chamar essa batalha espiritual de um grande conflito. Nesse grande conflito que todos nós estamos envolvidos, Deus apresenta 4 componentes essenciais e garante sua presença para quem realmente deseja seguir seu plano salvífico. Ok? Então, nós temos aqui os 4 componentes. Primeiro, abandonar o passado. Segundo, reclamar as promessas de Deus. Terceiro, preencher as condições. Quarto, dar tudo de si para completar a missão que lhe foi confiada para toda a vida. Eu pergunto a você, você conseguiu, né, nos textos que nós lemos, os 9 versos que nós lemos, você conseguiu encontrar esses 4 itens? De repente a gente passou, a gente leu, né, tendo a preocupação naquilo que estava lendo, mas a gente não observou detalhadamente isso aqui. Vamos conhecer um nesses 9 versos? Vamos lá. Veja, durante 40 anos, quem era o líder? Quem foi o líder? Moisés. Quem foi o escudeiro? Josué. Josué. Semana passada, a gente falou que ele foi o primeiro-ministro, né? Aonde Moisés ia, Josué estava junto. Era como o chaveirinho de Moisés. Veja, e Moisés depositou confiança em Josué, a ponto de lhe dar ordens que fossem executadas. E ele obedeceu essas ordens.
Ele tornou-se o comandante do exército. Tudo aquilo que Moisés falava, olha, vá, faça isso, faça aquilo, Josué cumpria. Não é? Momentos difíceis, momentos decisivos na vida de Moisés, quem é que estava lá? Josué. Não é? Então, todo esse tempo em que Josué obedecia e procurava servir, ser um servidor fiel, Deus, tanto Deus quanto Moisés, eles estavam preparando, eles estavam formando o próximo líder que ocuparia o lugar de Moisés quando Moisés morresse. Mas sabe, quando você olha para a vida de Josué, Josué ele tem o mesmo sentimento que Moisés teve quando Deus o chamou para ir ao Egito trazer o seu povo. Veja, naquelas 5 desculpas que nós vimos quando estudamos o livro de Êxodo, as 5 desculpas que Moisés lançou para Deus: Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, eu não sei falar. Não é? Eles não vão me ouvir, Senhor. E enfim, 5 desculpas. Envia outro. O que Moisés estava dizendo para Deus? Senhor, eu não sou capaz de ir lá tirar o teu povo. E agora Josué tem o mesmo sentimento. Um sentimento de incapacidade em conduzir tão grande povo para a terra da promessa. Queridos, diante de uma tarefa que Deus já te pediu, você já se sentiu incapaz? Já, Omar? Já. Eu também. Já, Marcos? Já, muitas vezes. Eu acho que todos nós que já caminhamos, estamos caminhando aí já há mais tempo, em algum momento a gente chegou para Deus e disse: Senhor, poxa, envia outro, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para fazer isso aí. Deus falou assim: eu poderia ter enviado outro, mas eu escolhi você. Olha a escolha de Jesus aos discípulos. Diz que ele subiu ao monte e escolheu a quem ele quis. Então entenda uma coisa, Roberto. Deus escolheu você. Letícia, Deus escolheu você. Maria, Laudice, Deus escolheu vocês. Deus nos escolheu. Ok? Heloísa, o que nós lemos? Foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que se achava, desculpa, diante de si. Seus temores, porém, foram removidos pela segurança dada por Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ok. Então veja bem. Vou fazer um link do texto que a Heloísa leu com o que nós vamos comentar agora. Esforça-te, siga em frente. Você vai encontrar isso no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Deus está falando para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. De novo, esforça-te, tem bom ânimo. Depois, esforça-te, tem bom ânimo. 3 vezes Deus falou para Josué esforçar-se e ter bom ânimo. Mas olha, em Deuteronômio, Moisés falou no capítulo 31, verso 7, e no verso 23, Moisés falou 2 vezes para Josué as mesmas palavras: esforça-te, tem bom ânimo. E em Josué, capítulo 1, que é aí onde nós estamos, alguém, por favor, leia o verso 18. 18. É. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Quem é que está dizendo isso aí? Deus.
Deus? Deus. Tá. Vá lá no verso 16. Diz assim, ó. Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos também a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E agora eles dizem, olha, é o povo dizendo, os líderes ali, os anciãos dizendo: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Não somente ser forte e corajoso. Bom, queridos, entenda uma coisa. Lá atrás, Moisés era vivo e Moisés confiou a Josué essa tarefa. Nesses 3 versos aqui, Deus está confiando a Josué a tarefa. E no verso 18 do capítulo 1, aqui de Josué, o povo está dizendo: Olha, nós estamos contigo. O que tu falares para fazer, nós vamos fazer. Esse texto que a Heloísa leu, olha, foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que se achava diante de si. Então, poxa, quer maior ânimo do que o próprio Deus falar contigo? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás entrar esse povo na terra de seus pais. Então, ser forte, tem bom ânimo para teres o quê? Cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Bom, aquele primeiro item lá atrás que nós comentamos, o passado deve ficar aonde? No passado. No passado. O passado ele não volta. Então, Moisés, o texto no verso 1 e 2 do capítulo 1 diz: Olha, Moisés, meu servo, é morto. Isso é passado. 40 anos no deserto. Isso é passado. Não fique olhando para o passado. A geração que morreu no deserto, ela olhava para o passado, ela olhava para o Egito. E agora, a nova geração que estava para entrar em Canaã não devia olhar para o deserto. Pergunto: temos alguém nessa noite aqui que fica olhando para o passado? Sentindo saudades do passado? Coisas boas, é bom a gente recordar. Mas lembre-se, um dia nós estávamos lá no mundo, fazendo as coisas do mundo, servindo ao Deus desse mundo. E de repente, Deus, de alguma maneira, ele nos tocou e ele nos resgatou da condição em que nós estávamos. E disse colocou um mapa ao mar nas mãos da gente e disse: Olha, esse é o caminho para a Terra Prometida. Eu fico pensando nessa minha caminhada com Deus, tentando fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas que estavam caminhando juntos conosco e de repente você olha e elas não estão mais. Voltaram para o deserto, voltaram para o Egito, voltaram para o mundo. Então deixa o passado no passado, esqueça o passado. Olhe para frente. Quando nós estivermos com Cristo nos céus, nós não sentiremos saudades desse mundo. Nós não vamos querer olhar para esse mundo. Puxa vida, eu carregava água lá embaixo, era tão feliz, ó mar. Olha, saudade que eu tenho de fazer projetos em INSA. Aquelas crianças, que bênção que era dar aula. Gente, nós não vamos lembrar de nada disso diante da glória que Deus tem reservado para nós. Então o passado vai ter que ficar no passado. Apocalipse capítulo 21 é um texto que reforça esse pensamento e ele diz assim, olha, capítulo 21, verso 1. Alguém achando, por favor, leia para nós. Vi no céu a nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, olha só, o que aconteceu com a primeira terra? Essa que a Pa- gente passou, passou. O primeiro céu passou. O que está dizendo aqui? Quando nós estávamos aqui, nós focávamos as coisas desse mundo. Tivemos um encontro com Jesus e nós passamos a olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, ok? Então, o passado ele já não tem mais importância para nós. E aqueles que forem salvos, aqueles que estarem com Jesus nos céus, eles não sentirão saudades desse mundo. Ok? Então, adiantando, vejamos o que nós temos. Heloísa? A esta promessa acrescentou-se a ordem: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A determinação do Senhor foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Obrigado. Veja, diante. Você já reparou como que a nossa vida, o nosso viver diário é cheio de incertezas? Não é? A gente, veja, aquele que está empregado, ele não tem assim a certeza, a garantia de que vai estar empregado no mês que vem. A gente goza de saúde hoje, mas a gente vê tanto sofrimento ao nosso redor que isso aí nos traz um temor a ponto de você pensar: será que amanhã eu vou estar com saúde? Então, veja, diante de tantas incertezas e tamanha responsabilidade, o Senhor aparece a Josué e faz essa promessa a ele. Qual é a promessa? Ninguém te poderá resistir. Ninguém. Então, todos os dias da tua vida, ninguém poderá te resistir. Veja, como eu fui com Moisés, eu cuidei de Moisés, eu abençoei Moisés, estive com ele, assim eu vou ser contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A gente vive incertezas, certo? Você vai para o capítulo 6 do livro de Mateus, e o capítulo 6, o mal que assola hoje a humanidade, eu acho que já assolava no tempo de Jesus. Você encontra no capítulo 6 de Mateus ali algumas vezes Jesus dizendo assim: olha, não andeis como? Ansiosos. Ansiosa. Ansiosos. Ansiosos. Ansiedade, Luísa, eu vejo aqui a minha querida esposa, ela é ansiosa demais. Demais da conta. Ela diz: o sentimento de mulher é diferente, a cabeça de mulher é diferente da cabeça de homem. Eu falei: eu acho que é mesmo, porque Yeah. eu coloco a mesma ansiedade que ela tem, a mesma preocupação que ela tem, eu tenho. Eu coloco meu joelho no chão, eu oro a Deus, falo: Senhor, está nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, então cuida. E vou dormir. Ela passa a noite acordada, eu não consegui dormir essa noite. Ansiedade. Quando você vai a Mateus, lá em Mateus, Jesus, ele tratando desse assunto, ele diz assim: ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que a vez de comer, que a vez de beber, que a vez de vestir. E no finalzinho ele diz: basta cada dia o seu Mal. mal. Gente, o que é ansiedade? A ansiedade é a pessoa viver o dia de amanhã hoje. E veja, eu não tenho nem certeza se eu vou estar vivo amanhã, por que eu vou sofrer no dia de amanhã hoje? Mas sabe, Jesus ele sabia de todas essas nossas incertezas, as nossas ansiedades, os nossos temores. E quando ele estava para deixar os seus discípulos, ele fez uma promessa. E essa promessa é para cada um de nós. Em Pedro,
tem uma promessa: olha, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, Ansiedade. todas as vossas incertezas, os vossos medos. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. De vós. O versículo, Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus ele faz essa promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, ele faz essa promessa e ele diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro consolador. Outra pessoa como eu, que vocês podem confiar. E ele vai suprir todas as vossas necessidades, como eu supri até aqui. Não vos deixarei órfãos. É a promessa que ele fez. Mas ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, para Josué, o que trouxe força a Josué foi essa promessa de Deus. Eu disse que esses 9 versos, eles estão recheados aí de promessas. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, essa promessa aqui é para mim, é para você também. É para cada pessoa que um dia abandonou o pecado e disse: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu deixei um deserto lá atrás, por favor, dá sentido à minha vida. E Deus, ele promete dar sentido. Mais adiante, nós fizemos esse subtítulo: Confiança inabalável nas promessas de Deus. Vejam, lá o item que nós colocamos lá atrás foi: reclame as promessas de Deus. Vocês acham que nós podemos cobrar a Deus aquilo que ele prometeu? Sim. Veja, ele nos dá a liberdade para fazermos isso. Ele nos dá a liberdade. Se você olha a oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus ele ensinou os seus discípulos também. Veja, cada vez que você ora a oração do Pai Nosso, de uma forma muito respeitosa, você está cobrando a Deus promessas que Deus fez. E cobrando não no sentido assim: o senhor tem que me dar. Igual a gente vê por aí afora, as pessoas exigindo de Deus. Não, não, não é isso. Deus disse que você poderia pedir a Ele o pão de cada dia e seria dado. Você pediu perdão e seria concedido. E num dado momento, Deus olha para o Omar, olha para o Roberto, olha para o Lutervan e diz assim: se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Vosso Deus, Pai. né, vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Não é? Então Deus, eu não sei vocês, mas quando meu filho era pequeno e ele chegava para pedir alguma coisa, eu já sabia o que ele queria, mas era muito gostoso ouvi-lo pedir. Deus sabe todas as nossas necessidades, diz lá em Mateus capítulo 6. Mas é prazeroso para Deus ouvir você reclamar as promessas dele. Senhor, por favor, me dê isso. Senhor, por favor, me dê aquilo. E Josué aprendeu isso. Aprendeu com quem? Aprendeu com Moisés, porque Moisés reclamava as promessas de Deus. E você não vê nenhuma vez, né? De repente, eu vou citar uma vez. Foi com Moisés mesmo, quando ele pede para entrar na Terra Prometida e Deus diz não. Mas você não vê na trajetória da vida de Moisés ele reclamar as promessas e Deus dizer não. Deus ele foi cumprindo uma a uma de suas promessas. E nessa lâmina aqui a gente vê sobre confiança inabalável nas promessas de Deus. Entenda uma coisa, queridos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Aquilo que Ele prometeu fazer, Ele vai fazer. Ok? Então, cada vez que Deus pediu para Josué ser forte e corajoso, reforçou esse pedido, né, com uma promessa. Veja,
Deus, ele não pede a você para você ser forte simplesmente na base do poder do pensamento positivo. Isso é muito comum hoje. Não tem um pensamento positivo. Gente, a, a ideia do pensamento positivo é a independência de Deus. Não, eu tenho os problemas, eu posso resolver. Eu tenho uma força interior que resolve meus problemas. Não é isso que a palavra de Deus traz para nós. O que a palavra de Deus nos traz é: você está com problemas? Leva a Deus. Leva a tua causa que parece sem solução, leva para Deus, Ele resolve. Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele te dá a garantia de que vai ser resolvido essa causa. Então Deus ele tem soberanas promessas para cada um de nós. A maior promessa que ele fez, que o Deus Filho fez, foi: voltarei. E ele vai voltar, não é? Então, Essa, veja, essa, essa promessa que Deus faz a Josué, ela tem duas características fundamentais. Uma é física e a outra é espiritual. sim, sim, A física era a posse geográfica da terra, porque essa Deus já tinha feito a Abraão, sim, então sim. desde lá agora se cumpriria. A espiritual era que se ele cresce no poder de Deus, Deus daria para ele essa força para ele fazer essa conquista. Então, a promessa que foi feita a Josué, ela também para nós é a mesma coisa, É a até os mesma. dias de hoje, até, não é? Sabe, Omar, eu acho que a segunda lâmina que nós colocamos aqui, a gente usou uma palavrinha chamada sucesso. Deus quer, Letícia, que todos os seus filhos tenham sucesso. Mas Mas não é, nem todos têm. mas não é sucesso nesse mundo. Deus ele não olha para esse mundo como um mundo de sucesso, porque esse mundo está fadado à condenação. Mas nós citamos um texto perdão, da igreja de Esmirna, que que para Deus é sucesso. Ser fiel até a Ser morte. fiel até a morte, dar-te Dar-te-ei. a coroa da vida. Isso para Deus é sucesso. Não é? Ô, doutor Então, Ivan, é interessante que a gente falando oi, sobre Marco. sucesso, a gente pode lembrar do apóstolo Paulo que a gente está estudando ali, né? E não somente dele e de outros, eles não tinham dinheiro, né? Mas tinham sucesso, né? Quem de nós não gostaria de ser igual Paulo, né? Pedro, né? E os discípulos, né? Não tinham dinheiro, não tinham riquezas, mas tinham sucesso, né? O Porque eram sucesso. pregadores, né? Ô, Marcos, eu até pensei que você ia antecipar o texto que eu uso de Ah, Paulo. Mas a gente vai chegar no final aqui, você vai ver o seguinte: Paulo, ele definiu até lá, vão pensando aí a definição que você tem de sucesso. A gente vai fazer essa pergunta lá no final. Mas vão pensando. Veja, Paulo ele define sucesso em dois textos. E você olha e fala assim: puxa vida, que, que texto maravilhoso. E são dois textos que nós temos que tomá-los para nós, para a gente ter sucesso também. Então veja, Josué, ele foi protegido por Deus, Deus estava escudando Josué nessas duas promessas que o Omar falou. Promessa física, né, Omar? Territorial, Sim. não é? E a promessa espiritual. Mas espera aí, para ele ter a garantia da promessa física e da promessa espiritual, ele poderia viver do jeito que ele quisesse? De forma alguma, É, Com a gente é diferente? Também não. 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 Então vamos lá. O Deus que Josué estava ouvindo falar com ele agora era um Deus de amor? Sim. Sim, Era um Deus misericordioso? sim. Veja,
é o mesmo Deus que nós acreditamos ser, assim, ter esses atributos, misericórdia e amor. Mas era um Deus justo? Sim. Acima de tudo. Acima de tudo, justo. A gente não pode separar a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus, da sua justiça. E me parece que o mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas têm se esquecido de que esse Deus amoroso, misericordioso, santo, é justo. Bom, veja aqui. Deus prometeu ser com ele, como foi com Moisés, ok? Josué, ele era uma testemunha ocular do Deus que foi com Moisés. Olha só, Moisés subiu o monte e Josué, Ele foi até um pedaço, não foi, Lutero? ele subiu também. Aham. Veja, é, Moisés ouviu Deus falar de bem perto. Josué também. Embora ele tenha ficado em um determinado lugar, ele também ouviu Deus falar e de bem perto. Ele viu, ele presenciou, né, a manifestação divina de perto. Então, com esse Deus imanente, esse Deus de perto, né, esse novo líder, Josué, ele começou a ter intimidade e relacionamento. Veja, ele viu o tratamento de Deus com Moisés e ele foi buscando isso para si também. Quando Moisés entrava na tenda da presença para falar com Deus, quem é que ficava na porta? Jesus. E ele ouvia o que estava acontecendo lá dentro. Então Josué, ele foi uma pessoa presente na vida de Moisés e ele sabia da forma como Deus tratava o seu líder, Moisés. Não é? Então, ninguém mais do que Josué podia dizer com certeza: eu sei como Moisés foi tratado. Então, essa promessa, ela trouxe a Josué ânimo e trouxe a ele uma fé inabalável. Como? Da forma como Deus cuidou de Moisés, Deus também cuidará de mim, do seu povo. Enfim. Mas vamos lá. Nós falamos lá no terceiro item que precisavam ser cumpridas condições. Meus queridos amigos, as mesmas condições que Deus colocou para Josué, Deus coloca para mim, para você, para cada ser humano hoje. O que eu vejo diante disso? As pessoas, muitas vezes, elas dizem assim, mas o Deus do Velho Testamento era outro. O Deus do Velho Testamento era um Deus muito exigente, muito severo. Não é assim, Omar, que muitos alegam? Sim, até hoje, né? Todo mundo fala exatamente isso. Esse Deus do Antigo Testamento é um Deus muito severo. Engraçado, né? Quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar lá um Jesus bonzinho, que desceu do céu, se dispôs a morrer na cruz. Mas quem era o Deus do Velho Testamento? É um Deus que deu Jesus, né? Né? Imagine. Olha, Omar, eu vou mais além do que isso. Quem escreveu os Dez Mandamentos? Quem fez o monte fumegar? Quem fez o Deus, monte bombar com a sua voz? Que Deus era aquele que estava lá no Sinai? Sim, o Deus imanente. É o Deus Jesus. imanente. E lá o é. E não é. Interessante que a gente vai no Novo Testamento e a gente vai conhecer esse Deus imanente Em pessoa. como Jesus em pessoa. Ah, eu fico impressionado, Letícia, quando as pessoas dizem assim:
Ah, mas a lei de Deus foi dada para Israel, para o povo do Antigo Testamento. Mas interessante que aquele Deus que estava lá no Sinai com o seu dedo escrevendo em tábuas de pedra era o mesmo Deus que morreu na cruz. O mesmo Deus que chegou para Moisés lá no deserto, na sarça ardente, falou para ele: vai lá buscar o meu povo. É o mesmo Deus que desceu do céu para buscar o seu povo. Lá ele comissionou Moisés. Aqui ele tomou a decisão de descer dos céus e resgatar o seu povo. Moisés resgata do Egito, por ordem desse Deus. E Jesus resgata do pecado, por desejo próprio dele. Então, meus queridos, vejam, o segredo do sucesso, o segredo do sucesso estava na obediência. Vamos voltar para a igreja de Esmirna, lá no livro do Apocalipse. Vamos ver se bate isso aqui. O segredo do sucesso estava na obediência. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Será que se encaixa aqui? Sim. Totalmente. Perfeito. Né? Josué 1,7, a gente vai ver se preencher as condições. Olha o que Deus fala para Josué. Não somente esforça-te, tem bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Queridos, essa palavrinha aqui, olha, vou até mudá-la de cor. Vou botar lá azul para destacar. Lei. Essa palavrinha lei aqui, como que você entende? Seria toda a palavra, ensino? Sim, sim, são todos ensinamentos. Todos ensinamentos. É curioso que você vai para o Novo Testamento, você tem uma palavra para lei no Novo Testamento. E eu tenho visto as pessoas pegarem toda a lei do Velho Testamento, colocam no liquidificador, liga na velocidade máxima, bate tudo. Bom, é isso aqui. Gente, não, não. Como lei aqui não era aquilo que foi escrito em tábuas de pedra, a lei do Novo Testamento, você vai encontrar dois tipos de leis lá. Uma lei que é chamada de entolê, é uma lei que não muda, e uma lei chamada dogma, que é uma lei mutável. E as duas leis, tanto entolê quanto dogma, lá no Novo Testamento, é tudo que nomos, lei. Três letrinhas de lei. O que a gente aprende com isso aqui? Moisés escreveu Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Tem Gênesis também. Mas esses quatro últimos livros, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, aqui está concentrado o que nós podemos chamar de lei. O que é lei? Ensinamentos. Quer viver em paz com Deus, em paz com os homens? Cumpra aquilo que está ali. Se eu perguntar ao Roberto, Roberto, entre eu e Oi. você, onde começa a tua liberdade e termina a minha? Uhum. Onde começa a tua liberdade? E Não, termina a minha. repete, por favor. Onde começa a tua liberdade no nosso relacionamento? Onde começa a tua liberdade e termina a minha? Vocês são vizinhos, né? Vizinho. É, Então, O que tem no meio aqui entre a minha casa e a tua? paredes. Um muro, né? Tem um muro de separação, certo? Sim. Veja,
Ali no muro começa a tua liberdade e termina a minha. Veja, aquele muro protege você e protege a mim. Então, quando você vai aqui para a palavra de Deus, a lei ela é o quê? É um muro de proteção que protege a tua liberdade e a minha. Se eu ultrapassar esse muro, eu estou ferindo a tua liberdade. Se você ultrapassar esse muro, você está ferindo a minha liberdade. Mas quando nós ultrapassamos esse muro, nós ferimos quem? A Deus. A Deus. Então, Deus está dizendo para Josué: olha, Moisés deu todas as regras, todas as normativas para que o povo viva uma vida, vamos colocar assim, uma vida modelo para outras nações. Então, se você cumprir, ensinar o povo, você meditar nisso de dia e de noite, você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Agora eu pergunto para você, o que tem ocupado o nosso pensamento hoje? Aonde nós temos depositado aí as prioridades ou a prioridade da nossa mente? Temos nós pensado dia e noite nas coisas do céu? É um apelo que Deus faz para nós. É um apelo que Deus faz para nós. Interessante que o livro de Salmos, você tem ali o salmista e ele expressa muitas vezes o desejo, o cuidado de meditar na palavra de Deus. Eu não sei se o Omar, a Heloísa, se o Marcos concordam comigo, mas quando nós começamos o dia e nós passamos o dia meditando naquilo que estudamos sobre Deus pela manhã, vamos dizer assim, a gente peca menos. Com certeza. A gente peca menos. Eu tenho essa experiência. Veja, queridos, às vezes eu estudo pela manhã, estou lá lendo a Bíblia, eu fico assim, tão impressionado com coisas que eu já li. E eu saio de casa e eu fico pensando, meu Deus, como pode ter acontecido isso? Como que o Senhor foi tão misericordioso nesse caso? Como que o Senhor foi tão sábio em lidar com essa situação? Sabe o que que acontece? De repente você não passe pelas mesmas situações envolvidas lá no texto que você leu, mas você passa por situações que o texto te lembra assim: busque a Deus, coloque nas mãos de Deus. E você acaba fazendo igual o personagem lá do texto fez, e você vê de uma forma assim maravilhosa Deus trabalhando na tua vida da mesma forma como trabalhou lá na vida daquela pessoa. Respondendo, lógico, de outras formas, de outras maneiras, mas Deus trabalhando. Moisés aprendeu isso com Deus. Josué aprendeu isso com Moisés. Leva para Deus. Tem uma causa difícil? Leva para Deus. Não é? Sabe? Assim como Israel estava ali no limite para receber as promessas de Deus, a promessa é, da terra, também um novo céu e uma nova terra está guardado para nós. Jesus ele disse: olha, eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas detalhe, medite na palavra de Deus dia e noite. Medite nas promessas de Deus dia e noite. Se você tiver um tempo, depois com calma, toma o Evangelho de João, o capítulo 15, e você vai ver ali uma videira, você vai ver ramos, você vai ver um agricultor, um viticultor, e a videira é Cristo, os ramos somos nós, e o texto ali vem dizendo o seguinte:
Os ramos só podem dar frutos se estiverem ligados A na videira. Videira. somente permanecendo em Cristo nós teremos vitória. Então, condições. Você quer vida eterna? Você quer a coroa da vida? Permaneça em Cristo. Sem essa permanência, não, não é possível a coroa. Veja, o livro de Josué prova que Deus abençoa quando há total consagração à sua vontade revelada. Esse texto aqui, ele é do comentário bíblico adventista, volume 2, página 903, 904. Eu achei pertinente esse texto e eu trouxe. Veja, Josué, o comandante de Israel, pesquisava diligentemente nos livros que Moisés havia anotado, escrito, né? Ele pesquisava com fidelidade as instruções dadas por Deus, suas exigências, reprovações e proibições, para nada fazer de errado. Mas essa parte finalzinha desse texto, Omar, me chamou a atenção. Josué tinha medo de confiar em seus próprios impulsos ou sua própria sabedoria. A autossuficiência é um problema. Exatamente. Irmãos queridos, quantas vezes nós nos sentimos autossuficientes e nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E não é assim. Não é assim. Não é? Somente você colocando a sua vida nas mãos de Deus, você vai entender que Deus sabe e Deus tem o que é melhor para cada um de nós. Eu tenho o mesmo texto em duas versões diferentes da Bíblia, Letícia. Ah, O primeiro é na Almeida Revista e Atualizada, e a segunda é na Bíblia Viva, Josué 1:8. 1:8. Aí Você quer que eu diz, leia? Ah, vai. para mim, o da a primeira versão. Eu acho que é igual a minha. Então leia, por gentileza. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Deixa eu ver se está igual. Acho que está igual. Tá igual. De Uhum. fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ok. O texto ele começa, não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite. Queridos, todos vocês já viram a minha netinha aí. Eu tenho meus clientes e teve um dia que uma cliente chegou para mim e disse assim: Você precisa ver a tua cara quando você fala da tua neta. Eu, por quê? Não, a tua cara muda. Você expressa uma felicidade que você até então nunca expressou. Gente, eu vou dizer para vocês, eu penso naquela criança todo o tempo. Ela esteve aqui em casa hoje. Eu não pude estar aqui, mas é gostoso demais você olhar aquele rostinho, aqueles olhos vivos, contemplando tudo. Então isso aí ocupa a mente da gente. Veja, essa mesma alegria, esse mesmo sentimento deveríamos ter quando meditamos na palavra de Deus. Por quê? Quando a gente for falar para os outros a respeito daquilo que a gente tem apreciado na palavra de Deus, a gente vai falar com emoção. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós estamos vivendo aquilo que a gente está falando. Não é? O segundo texto, que é da Bíblia Viva, é uma Bíblia, a linguagem dela é bastante interessante, diz, olha, não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que está escrito. Só assim você poderá ter
sucesso. Por que que a gente termina de ler a Bíblia lá em Apocalipse, Romaria, e a gente volta de novo lá em Gênesis e começa de novo, e assim a gente faz? A gente não se cansa nem de ler, nem de lembrar e nem de falar. Exatamente. Veja, certa vez eu estava dando um estudo e eu disse o seguinte: eu estava falando sobre casamento. E no casamento eu perguntei para o grupo assim: vem cá, quanto tempo faz que você não diz para o seu cônjuge que você o ama? E aí um virou para o outro e falou baixinho lá no pé do ouvido: eu te amo. Mas, gente, mas não é isso. E eu chego para minha esposa quase todo dia e eu digo para ela: eu te amo. E ela fala para mim assim: eu sei, eu também. Né? Mas ela não precisa falar. Eu sei que ela ama, mesmo sem falar. Sabe? Mas Ai, que saudade de ouvir, de ter alguém para me falar. não seja por isso. Todos nós aqui te amamos. Pronto. Ai, muito obrigada. Gente, veja, aquilo que não é dito, aquilo que não é expresso, cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Então, esse texto da Bíblia viva é muito interessante. Não se canse de lembrar ao povo. E você mesmo, trate de meditar. Sabe o que que esse texto traz para mim? Ele traz para mim o seguinte: eu não posso dar o que eu não Tem. tenho. Então, cada vez que você abre a Bíblia, mas eu já li isso, leia de novo. Deus tem algo novo. Naquilo ali que você já leu N vezes, Deus tem algo novo para você. Agora, olha que interessante isso aqui. Isso aqui é muito legal. O verbo meditar, aqui em Josué capítulo 1, embora sejam dois verbos diferentes, ele está associado ao verbo ruminar. Veja, o boi ele não medita, mas rumina. O ser humano não rumina, mas medita. Então, o boi, o cabrito, as ovelhas e outros animais que são chamados de ruminantes, eles possuem essa característica aqui curiosa. Eles comem o capim, engolem e depois regurgitam, né, o capim, ou seja, voltam de novo para a boca e remastigam até aquele capim se tornar um bolo alimentar. Bom, então veja bem, na Bíblia, a ruminação, ela está associada à contemplação, meditação nas Escrituras. Então isso aí é o processo de mastigar a palavra de Deus várias vezes para extrair o quê? O sumo, a seiva, o alimento. Então, a palavra de Deus ela não pode ser vista como um jornal, uma revista, um livro comum, um romance. Não, não. Ela é a carta de amor de Deus, né, para você. É a carta de um Deus amante, um Deus que ama de tal maneira. Então, aqui em casa, eu não sei aí na sua casa, na sua vida, mas aqui em casa, a minha esposa não coloca a mão nesse livro. E eu não coloco a mão na Bíblia dela. Sabe por quê, Letícia? Sabe por quê, Marcos? Esse livro aqui é a carta de amor que Deus escreveu Para você. para mim. Pra- É a mesma coisa que está no dela. Se você, Letícia, você deve ter visto a Bíblia dela, que é toda pintadinha, toda, né? A minha é toda sublinhada direitinho. Veja, é a carta de amor para ela. A do Omar, o Omar falou: eu ganhei de um pastor aí há tantos anos atrás. É a carta de amor de Deus para o Omar. Então, gente, eu tenho ciúme da minha Bíblia. Né? Porque é nela aqui que eu rumino, eu medito, eu torno a mastigar, remastigar aquilo que eu já li, aquilo que eu já estudei.
né? Então, ela não pode ser estudada, não pode ser lida como um jornal, como um livro qualquer, um livro secular, ok? Agora, veja bem, eu falei dos Salmos, não é? Que nos Salmos tem é, muitos versos que nos trazem aí um incentivo para a gente ler, reler, mastigar, remastigar, ruminar a palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. O que é que nós lemos? Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. O 119, 148. Os meus lábios antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Só corrigindo, Marcos, os meus olhos, né, Antecipam-se. antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. O Salmo 19, 105. Esse eu vou ler, porque a Bíblia que eu ganhei, que é a única que eu tenho, foi em 2009, veio com esse verso. A pessoa escreveu para mim na dedicatória: Uma Sim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. olha, né? O verso 11 do Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E no Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Gente, olha só, olha o segredo para refrigerar a alma, dar sabedoria aos simples. Simples, né? Meditar nela de dia e de noite. Fazer dela, da palavra de Deus, a nossa meditação todo dia. Aqui fala das vigílias noturnas, não é? Então, diariamente, eu tirar tempo para quê? Para meditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no mundo de trevas que nós vivemos, ela é lâmpada, ela é luz para cada um de nós. Bom, e se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter tempo para pecar contra Deus e nem contra o teu semelhante. Porque a palavra de Deus já está guardada no mais profundo do teu ser, que é o coração. E chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo, da nossa meditação, veja. Ah, mas eu leio. Veja, só conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Seus princípios têm que ser assimilados. A ordem para Josué era que ele meditasse continuamente. Então, meditar significa permitir que sejamos cheios da revelação divina, relembrando o que Deus fez no passado, ou ainda tentando descobrir o significado e valor dessas coisas para a vida da gente. Olha o que Deus fez no teu passado, na tua vida, lá atrás, para que você estivesse aqui hoje ouvindo a palavra dele. Relembre isso. Seja grato a Deus por ter um dia chamado você, despertado você para Ele, para a palavra dele. Sabe, dessa forma, nossa vida será pautada pela vontade de Deus. Como deve ser a Bíblia? Veja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com uma sobremesa muito gostosa, que a gente não tem pressa de comer para acabar logo, assim deve ser a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Ela deve ser como um alimento gostoso, que a gente saboreie com calma, não é? Com dedicação. Mas, vamos lá, sucesso. O verso 8 termina assim: e serás bem-sucedido. Agora eu pergunto a você:
O que é sucesso? Como que você define sucesso? Oi? Sucesso, para mim, sucesso é conseguir fazer a vontade de Deus. Isso que para mim é sucesso. E aí, Marcos, o que é sucesso para ti? Eu acho que ali o apóstolo Paulo ali, ele define bastante isso, né? Sucesso nele ali não foi ter nada do que esse mundo oferecia, né? Mas levar almas para Cristo, né? Pregar o evangelho, né? Viver uma Sim. vida ali que ele diz que combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, né? Então seria isso. Não era para você citar esse texto agora, não, né? Ah, Mas... Roberto, o que é sucesso para ti? Seguir a palavra de Deus. Uhum. Heloísa, e para você? Viver em busca de uma santificação, que sem a santificação nós não veremos a Cristo, com a palavra, ajudando, vivendo a palavra, Vivendo a pedindo palavra. forças a Deus para não pecar. Isso. E você, Letícia? Eu ainda não estou no nível dos meus colegas de live, não. Estou ainda Tá muito longe sim, desse nível aí. tá sim, tá Hoje eu sim. acho que sucesso para mim é ter saúde. Estou longe do, do entendimento de vocês aí. Letícia, você está bem mais perto do que há 3, 4 anos atrás. Ah, verdade, isso Não com é? certeza. Ok, Laudice está com o som fechado, mas eu pergunto a ela, o que é sucesso para você? Bem, vamos lá. Olha só, o Marcos ele já citou um texto ali, mas olha como que Paulo, veja, nós falamos deixar o passado para trás, deixar o deserto para trás, reclamar as promessas de Deus, cumprir as exigências de Deus. E por último, é, fazer a vontade de Deus, meditar, dar de si naquilo que Deus nos comissiona a fazer. Olha só esses dois textos. Um deles está em Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Letícia, leia esse texto para nós, por favor. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, veja, você foi resgatado por Deus, você foi tirado do pecado, você foi tirado do deserto, você foi tirado do Egito. Então, esqueça o Egito, esqueça o deserto, esqueça o mundo. E a velha vida, deixa ela lá. Tô tentando. Está tentando, Difícil. mas isso aí você já começou, Letícia. Olhe para aquilo que está diante, está no, vamos dizer, que Deus prometeu, as promessas dele que estão diante dos nossos olhos, prossiga para esse alvo que são as promessas de Deus. Qual é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas o que é isso, Marcos? combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Sabe qual é esse alvo aqui? É isso aqui, ó. Uhum. Esse alvo e essa coroa da justiça, para que a gente possa visualizar, chama-se vida eterna. Deus, ele tem isso aí guardado para você. O que é que nós temos que fazer? Correr atrás, dar de si, buscar, almejar, falar disso para as outras pessoas, viver isso em nossos corações, se imaginar.
usando Mas, uma coroa de glória, uma coroa de justiça, se imaginar vestido de vestiduras brancas e andando na presença de Deus. Ah, o Omar gosta de música. Eu acho que nós temos aqui um grupo que gosta de música. Omar, você já se imaginou tocando harpa nos céus? Coisa maravilhosa, né? Meu sonho. Gente, isso é magnífico. Não é? Gente, eu digo a todo mundo, eu canto no meio do povo. Mas se fala assim, vai lá na frente cantar um hino. Olha, me dá um suador, uma coceira no pé do cabelo, enfim. Eu fico impaciente, mas eu fico imaginando na nova terra, você juntamente com todos os salvos, louvando a Deus. Que coisa linda! Esse é o alvo. Esse é o alvo que Deus tem proposto para você, Roberto, para tua família, para o teu filho, para tua nora, para cada um de nós. Mas lembre-se, Deus respeita as nossas escolhas. Sabe? Omar falou, Heloísa falou, mas eu acho que o maior sucesso nesse mundo de pecado que a gente vive é aquele sucesso que Josué, no final do livro dele, expressa. Sucesso é chegar ao fim da carreira e poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que você e a sua casa, que você sirva ao Senhor. Que você coloque aí a sua vida, coloque a sua casa na presença do Senhor todos os dias. Diga para Deus: Senhor, salva minha casa. Senhor, salva meus filhos. Todos aqueles que estão aí no teu círculo familiar, amigos, Senhor, salva. E um dia, quando você chegar nos céus, você vai ver o teu sucesso lá. Você intercedeu, você falou, você pregou, você admoestou alguém. E alguém vai bater no teu ombro lá e vai dizer para você: eu sou o teu sucesso. Por quê? Porque por tuas palavras, por tuas orações, eu corria, passei a correr atrás do alvo, deixei as coisas para trás que não importavam e recebi a coroa de glória. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? amém. Quem gostaria de orar hoje, encerrando esses momentos nossos? Quem está aí com o coração desejoso de, Senhor, olha, eu quero que as tuas promessas sejam realidade em minha vida. Senhor, eu ainda não comecei, mas eu vou começar a correr atrás do alvo. Eu quero a coroa da justiça. Quem gostaria de conversar com Deus nessa noite e dizer tudo isso para Ele? Silêncio. Sempre. Ah, por gentileza. Oremos. Bondoso Pai querido, bondoso nosso Pai de amor que nos deixou essas promessas maravilhosas. Amém, E, Senhor. e também obrigado, Pai querido, por se revelar, por se tornar íntimo a nós, de tal forma que quanto mais aprendemos de Ti, mais nós ansiamos estar junto a Ti, Senhor. Que Amém, coisa Senhor. maravilhosa este amor que nos atrai e que certamente, Pai querido, nos conduz para este alvo, esse alvo maravilhoso, que é ter essa nossa natureza pecaminosa totalmente curada. Pai querido, guarda-nos nesse teu amor, Senhor. Sê com Amém. cada um de nós, que possamos estar juntos naquele dia, todos nós, que venhamos atingir esse alvo, Senhor, Sim, de Senhor. estar ao teu lado, face a face diante de ti. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos uma boa noite de repouso. Amém. Obrigado pela disposição, determinação e dedicação do teu servo Lutervan, que nos transmite ensinamentos tão maravilhosos. Louvado seja. Obrigado, isso deixa o nosso coração repleto de alegria, Senhor. Como é bom meditar nessas palavras.
Amém, Ser com Senhor. cada qual é o que nós te rogamos e te agradecemos no doce e amado nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Amém. Que você Amém, a tenha um nós todos. sono, Com você também. né? Descanso. Amanhã é um novo dia. Amanhã é dia de preparação. Preparação para o Santo Sábado. Então, que Deus É te isso abençoe aí. grandemente. Tá Boa bom? noite, pessoal. Boa noite para todos. Deus Boa Boa abençoe. noite. noite, todo mundo. Boa Obrigada, noite. Luizão. Boa noite. Boa Nossa, noite.